Reações orgânicas de halogenação. Como o próprio nome já sugere, a halogenação é a adição de halogênios. Os halogênios são elementos presentes no grupo 17 ou família 7A da tabela periódica, ok? Então, teremos a adição de cloro, de bromo e de iodo. Como será essa adição nos alcenos? Então, nós temos uma ligação π, que é rompida. Temos, então, 2 elétrons desemparelhados, um em cada átomo de carbono. Então, temos a entrada de um bromo no primeiro carbono e de outro bromo no segundo carbono, ok? Então, nós temos aí um dialeto vicinal. Vicinal por quê? Porque os átomos de bromo estão ligados a carbonos que são vizinhos, ok? Nos alcinos podemos ter adição parcial e adição total. Teremos a parcial quando não tivermos reagente suficiente. Então, por exemplo, aqui nos alcinos, nós temos a presença de 2 ligações π. Então, para a quebra dessas 2 ligações, nós precisaríamos de 2 moléculas de Cl2. No entanto, como não temos, então quebraremos apenas uma ligação π inicialmente. Ok? Então, teremos um elétron aqui e outro elétron aqui. Um cloro entra no primeiro e o outro entra no segundo. Ok? Então, agora nós temos de um composto com ligação tripla, agora temos um composto com ligação dupla. Se nós dermos continuidade neste processo e acrescentarmos mais uma molécula de Cl2, nós vamos quebrar mais uma ligação π. Então, teremos mais um elétron aqui e mais um elétron no segundo carbono. Então, entra um cloro no primeiro e o outro cloro entra no segundo. Então, de um composto que era insaturado, passamos, então, a um composto saturado. Aqui nós temos o processo de halogenação total, ok? Em que nós temos 2 ligações π para 2 moléculas de Cl2, ok? Então, aqui, quebramos as 2 ligações de uma única vez, tá? Então, para a entrada dos 4 átomos de cloro. Okay? Nos alcadienos conjugados, com reagente em excesso, ou seja, reagente em quantidade suficiente, né? Nós temos aqui 2 ligações π, então teremos quando houver o rompimento, nós teremos 4 elétrons, portanto precisamos de 4 halogênios, certo? Então aqui nós temos 2 moléculas de Br2, portanto, temos 4 átomos de bromo. Vai entrar um átomo de bromo em cada elétron desemparelhado, ok? Então, nós teremos aí esta estrutura, né? Temos um polialeto. Reagentes em falta. Quando nós temos reagente em falta, vai ocorrer aqui o processo da ressonância, ok? Lembram-se da ressonância quando nós falamos sobre o anel aromático? Né? No processo da ressonância, esse fenômeno, as ligações elas vão mudando de posição, ok? Quando você tem uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação simples, que é o que ocorre dentro do anel aromático. Tá? Então, as ligações elas vão mudando de posição dentro do anel. Aqui vai ocorrer de forma semelhante. Então, inicialmente, nós temos 2 duplas ligações que vão desaparecer, ok? E vai haver um deslocamento, tá? Vai haver o aparecimento de uma ligação dupla entre o carbono número 2 e o carbono número 3, ok? Então, houve o deslocamento, tá? Aconteceu o processo da ressonância, ok? Entre esses 2 átomos de carbono. Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver a entrada dos átomos de bromo, vai ser uma adição
1,4, ou seja, um bromo entra no carbono número 1 e o segundo entra no carbono número 4. Reações de halogenação em anel aromático. Olha só, então aqui nós temos as estruturas que representam o anel aromático, ok? Então, como eu acabei de falar, o anel aromático ele sofre o processo da ressonância e isso faz dele um composto muito estável, ok? Extremamente estável. Então, para que haja a halogenação desses compostos, nós precisamos de condições especiais extremas, tá? De calor, tá? Temperatura, de pressão, catalisador. Do contrário, não ocorre, ok? Por quê? Justamente por conta da estabilidade que os compostos aromáticos apresentam, tá? O anel aromático apresenta. Então, olha só. Nesse composto aqui, no benzeno, nós temos 3 ligações π. Então, precisamos para cada ligação de uma molécula de Cl2. Então, nós temos 3 ligações, precisamos de 3 moléculas. Então, o que vai acontecer? As ligações serão rompidas e, então, para cada átomo de carbono, haverá a entrada de um átomo de cloro. Ok? E aqui detalhe importante, olha só. Nós temos aqui neste composto, que é o vinilbenzeno, nós temos a presença de dupla ligação tanto no anel aromático como no ligante. Toda vez que isso ocorrer, a preferência para a adição não será no anel aromático, justamente por conta da estabilidade que nós acabamos de comentar, tá? A preferência para que haja o processo de adição, ok? Da halogenação, será no composto, no ligante, ok? Então, aqui, olha, haverá a quebra da ligação, teremos um elétron para cada carbono e o rompimento da ligação entre os átomos de bromo e a adição de um bromo para cada elétron.